Então, gente, como a gente já havia colocado, né, na aula de terça-feira, a gente vai fazer essa lista. Nós fizemos, estou olhando aqui as questões, nós fizemos até, parece a questão 7, né, aqueles exemplares de revista. E aí, a seguinte agora é a questão 8. Então, a questão 8 diz assim: um dado ele é lançado 4 vezes. Então, nós temos um dado lançado 4 vezes. Um dado lançado 4 vezes. Acha o número de maneiras nas quais, então, número de maneiras nas quais o 6 pode aparecer em sequência, em que o 6 pode aparecer em sequência precisamente 2 vezes. Quer dizer, precisamente 2 vezes. Eu nem botei aqui precisamente, 2 vezes. Bom. Então, veja só. Então, ele lança um dado, né? A gente sabe que o dado tem 6 faces. É verdade? Esse dado é lançado 4 vezes. 4 vezes. Então, vamos pensar aqui. Vou fazer assim uns quadradinhos aqui. Vou pensar aqui, isso aqui. Isso aqui não é um dado, não. Só para eu tentar formar aqui um raciocínio. Então, o dado é lançado 4 vezes. Lançou 1, lançou 2, lançou 3, lançou 4. Qual o número de maneiras em que o 6 pode aparecer em sequência 2 vezes? Bom, então vamos supor que ele lançou o dado uma vez. Caiu 6. Tá? Então aqui vou dizer, caiu 6. E na segunda vez também caiu 6, que é o que ele quer. Né? A possibilidade de cair o 6 2 vezes, numa sequência. Em sequência, um do lado do outro. Então, caiu 6. Isso, quer dizer, então o dado, ele tem 6 faces. Esse 6 é o número da face que caiu, vamos supor. A face virada aqui para cima, né? Para você, caiu 6. Então, uma face. Princípio multiplicativo, uma face. Agora, aqui, caiu 6 para cima. Então, uma face. Beleza. Se ele quer que caia na sequência 6 e 6, aqui não pode cair mais o 6. Né? Não pode. Porque senão fica 3. Então, aqui pode cair o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Alzir, por que você tirou o 6? Porque ele não pode mais cair aqui. Então, jogou para o alto, pode cair 5 faces. Beleza. Olha, agora, esse cara que está aqui, né, vamos supor que aqui saiu 2, aí aqui saiu 6.
não há nenhum problema em relação ao que ele diz, porque o número de maneiras que o 6 vai aparecer é em sequência. Quando ele aparece aqui uma face 4, 1, 2, 3, 4, 5, há um elemento aqui que tira a sequência, né? Então, logicamente, esse cara que está aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, sem problema nenhum, podendo ser o 6 também. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações, certo? E com isso, você tem 30 maneiras, né? 30 maneiras, fazendo o princípio. 1 vezes 5 vezes 6. Bom, agora, vamos ver uma outra situação. Então, são 4 lançamentos, né? 1, 2, 3, 4. Nesse momento, eu não quero mais que caia no primeiro lançamento. Isso aqui é o primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento. Chamei de L, lançamento. Agora, no primeiro lançamento, quero que fique na sequência. No segundo lançamento e no terceiro. No segundo e no terceiro. Porque se sair no primeiro, o segundo fica, né, pelo que eu quero, o segundo vai aparecer também a face 6. Agora, se no segundo lançamento, primeiro não apareceu, o segundo aparecer 6, o que está do lado eu quero que fique 6. Que é o problema, que eu estou querendo que pareça face 6 aqui. Então aqui é 1, né, porque seria só o 6 que eu quero que caia, e aqui 1. Agora, nesse caso, eu não posso ter o 6. Por quê? Porque se no primeiro lançamento tiver o 6, no segundo 6, no terceiro 6, vou ter 3 vezes, e ali só pode ser 2. Então aqui só pode aparecer 1, 2, 3, 4 ou 5. Então são 5 situações. Como aqui também, porque do lado, né, não pode aparecer o 6, então só pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 situações. Então, quantas situações eu tenho aqui, ou maneiras? Eu tenho 25. Certo? Agora, vamos ver mais um outro quadro aqui. 1, 2, 3, 4. No quarto caso, veja, no primeiro lançamento saiu 6, obrigatoriamente no segundo tem que sair o 6, para seguir o padrão do exercício. Agora, no segundo saiu 6, então no terceiro saiu 6, para que fique 2 na sequência. Agora, né, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento dado. Aqui o primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento. Agora eu quero que surja, seguindo ali, primeiro, depois segundo, agora o terceiro. No terceiro lançamento veio 6. Então, para que fique na sequência, né, 6, aqui também o 6. Então aqui ficou 1 e 1. Esse cara é idêntico a esse. Por quê? Porque aqui não pode ter o 6.
Não pode aparecer o 6. Então vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 5. Ora, como esse cara está separado por essa face, aqui pode aparecer o 6 também. Pode aparecer o 6 novamente, porque está fora da sequência. Ele pulou 1. Então aqui pode aparecer todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é 6. Que é igual a esse. A diferença é que aqui aparece no primeiro lançamento e no segundo, e aqui aparece no terceiro e no quarto, mas muda a posição, mas fica exatamente os mesmos 30 maneiras. Então, somando essas três situações, eu tenho 30 mais 25 mais 30 com 30, 60, com 25, 85 maneiras. Então são 85 maneiras de nós lançarmos um dado 4 vezes e aparecer a face 6, né? Em sequência, 2 vezes em sequência. Vocês entendem o processo? Bom, então tá bom. Alguém tem dúvida? Não dá, Bruno, não dá. Por quê? Porque, veja só, o princípio multiplicativo, né, ele é exatamente de quantas maneiras acontece. Mas quando eu coloco o que o problema propõe, né, que sai no primeiro lançamento e no segundo lançamento, o 6, eu tenho uma situação diferente dessa situação. E aqui é diferente no sentido, mudou aqui, né? O 6 aparece aqui, o 6 aparece aqui. Mas o quantitativo passa a ser o mesmo, né, por conta deles estarem em sequência. Aqui não pode aparecer o 6, a face 6 não pode cair, fica 5, e aqui pode voltar até o 6. Então, não dá, no meu modo de ver, não dá para fazer num processo só. Às vezes as questões de análise combinatória, ela é feita assim, né? Porque vai mudando a situação, vai criando um processo, um procedimento diferente do anterior. Depois você vai e faz a adição. Então, sinceramente, eu não vejo outra maneira. Tá bom, Bruno? Bruno? Tá bom. Bom, agora nós vamos para uma outra questão, que é a questão 9. A questão 9, deixa eu ler aqui. Questão 9 diz assim: de quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 7 cadeiras em fila? Então, veja só, eu vou ler o problema, tá? De quantos modos 3 pessoas, então você tem 3 pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3.
E eles querem sentar-se em 7 cadeiras que estão em fila. Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5, cadeira 6, cadeira 7. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes essas 3 pessoas podem sentar-se. Então, às vezes, quando a gente está dando aula, né, a gente está falando, a gente fala o seguinte, façam a imaginação de você na realidade, como se você estivesse ali naquele problema, né? Você está você, a esposa, o filho, você chegou no local, tem 7 cadeiras enfileiradas, né? E como é que você pode, né, de quantas formas diferentes vocês podem sentar nessas 7 cadeiras? Quer dizer, é um problema de você criar-se na tua cabeça e tentar descobrir como é que você pode estar resolvendo isso. O que vocês me dizem? Você chegou, você viu as 7 cadeiras ali. Aí você chegou, vocês 3 chegaram. Aí você abre a porta, né, e vocês vão ter que sentar. Não tem ninguém, são 7 cadeiras vazias. É o princípio multiplicativo. Mas como é que você resolve isso? Perfeito. Parabéns, Kelly. Perfeito. Você chegou para sentar, que a gente falou, né? Você chegou para sentar, você olhou aqui e você tem 7 cadeiras. Né? Então, qual é a opção de P1? Eu vou olhar aqui, eu tenho 7 maneiras de escolher. Quando eu sento, por exemplo, na cadeira 3, eu sentei, a pessoa que está comigo não vai poder mais sentar aqui. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras, vezes 6. Sentou a P2, ficou a P3. Vamos dizer que a P2 sentou na C6. A P3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como o Kelly disse, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210 maneiras de você sentar nessas 7 cadeiras. Das 3 pessoas, melhor, sentarem nessas 7 cadeiras. Muito bom. É um problema clássico, cai em prova, já caiu várias vezes e pode cair. Bota aqui, bota mais cadeira, mais pessoas, enfim, mas é a mesma coisa. Questão 10. A questão 10 diz assim: quantos são os anagramas da palavra quadro que começam por vogal? Então existe uma palavra, quadro. Ele quer saber quantos anagramas. Anagramas são palavras que muitas vezes não têm um significado, uma representação de um objeto. Basicamente, nem tudo tem nome, no sentido
você pode criar uma letras todas unidas e não tem significativo. Boa noite. Então, ele diz assim, quantos são os anagramas da palavra quadro que começam por vogal? Então ela vai começar por vogal, aqui vai ser vogal, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vocês me dizem? Ela começa por vogal. Se ela começa por vogal, nós temos aqui uma vogal, o A e o O. São 3 vogais. Como é que eu uso o princípio multiplicativo, gente? Ela começa por vogal. Quantas vogais eu posso colocar aqui? O U, o A e o O. 3. Tá? Então são 3 vogais. Agora, você colocou uma vogal. Vamos supor que eu botei o A. Se eu botar o A, como eu poderia botar o U, como eu poderia botar o O, mas se eu botar o A, sobram quantas letras para eu colocar aqui agora? Que aí eu não tenho preocupação. Minha preocupação é só aqui. Tem que começar o vogal. Então, eu tenho 3 possibilidades. Mas aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui? 5. Por quê? Porque eu coloquei uma aqui. Tá? Vamos supor aqui que eu botei o U. Quantas possibilidades eu tenho agora aqui? 4. Vamos supor que eu botei o R. Tá? Quantas possibilidades eu tenho aqui? O A, o U e o R. 3. Vamos supor que eu botei o O. Quantas possibilidades aqui? 2. Eu botei o O, né? Aqui eu tenho 2, o Q e o D. Então botei o D e aí sobrou só o Q. Eu tenho uma possibilidade. Então, a quantidade de anagramas que começam com 3 vogais isso aqui é 120, 5 vezes 4, 20, 60, 120, 120 vezes 3, 360 maneiras. Então você tem 360 maneiras de escrever aí, a partir da palavra quadro, escrever os anagramas que começam por vogal. Bom, agora, essa questão 10, né? Questão 11. A questão 11 diz assim: de quantos modos podemos formar quanto vai poder formar uma roda com 6 crianças. Gente, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí.
existe uma situação, vamos supor, aí eu vou explicar um pouquinho isso. Vamos supor que você tenha que você vai fazer uma fila de crianças, independente de nenhuma propriedade mais alta, mais baixa, não, você vai fazer uma fila. Então você tem uma fila linear, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você quer saber, nessa fila, de quantas formas distintas, né, você pode colocar essas crianças na fila. Quer dizer, é evidente, você fez uma fila. Se você mudar a posição de duas crianças, você mudou a forma. Né? Qualquer situação de mudança, um com a outra, ou três, fazendo troca, permuta de posição, você tem formas diferentes. Então, veja que pelo princípio multiplicativo, se você pensar assim, quantas crianças eu posso colocar aqui, por exemplo, na primeira da fila? Eu tenho 6. Mas aí enfiou uma criança, botou uma criança aqui. Aí aqui eu tenho 5 possibilidades. Aí botou a segunda aqui, eu tenho 4. Botou a outra aqui, eu tenho 3. Botou mais uma, eu tenho 2. Aí sobra uma, que vai ficar aí no final. Esse processo, né, que você tem aqui, vamos dizer, 120, isso aqui dá 120, 120 vezes 6 dá 720. Então você tem 720 maneiras de arrumar essas crianças em uma fila, né, em linha. Na realidade, muitas das vezes, um problema no livro, ele coloca como se você estivesse trocando as crianças, quer dizer, chamado de permutando as crianças. Aí isso você dá o nome de permutação, vamos permutar, vamos mudar a posição. A permutação é exatamente o processo do princípio multiplicativo. Então, veja que você tem 6 crianças e quando você faz exatamente o princípio multiplicativo, que é isso aqui, você chama isso de permutação de 6. Então muda aqui um pouquinho a forma. Vou fazer a permutação das 6 crianças aqui. Ficar trocando de posição. Que é isso que está aqui. Que é exatamente o princípio multiplicativo. Isso que está aqui também tem uma notação em matemática que é chamado 6 fatorial. O 6 fatorial representa uma multiplicação cujos fatores, né, são exatamente esses. Você vai até chegar na unidade. Então, pode aparecer assim? Pode. Ou aparece, ou você só faz pelo princípio multiplicativo. Mas às vezes você vai ver isso aqui. Bom, eu vou procurar, deixa eu só melhorar aqui, para poder, tem que raciocinar aqui. Vamos supor que eu tenha 3 crianças, eu vou criar um processo aqui para mostrar, tá? Podia chegar a botar até a regra é fácil, mas queria fazer, como a gente tem fazendo as coisas, para que vocês entendam. Então, olha só, você tem 3 crianças, vamos lá assim, ABC, não mais 6 agora. E aí, você quer, em linha, formar essas permutações. Então, você pode botar assim, A, B, C. Tá? Agora, eu posso colocar o A, vou trocar o C com B. Mudei a posição. Tá?
Aí eu vou começar pelo B. Veja que nenhum deles começa pelo B. B, B, A, C, e o B, troquei, CA. Então, diferente. Tá? Aí eu comecei pelo C. C, A, B, e o C, B, A. Então, esse quadro aqui, essa matriz, representa de forma linear todas as posições que elas vão ficar, como se fosse em fila, que na realidade são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O problema, ele não quer em fila, ele quer circular, ele quer em roda. Então, em roda, né, o que eu vou fazer? Preste atenção, eu vou colocar essas crianças agora, do jeito que está aqui, não mais em fila, eu vou colocar como se fosse uma mesa circular. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí, você coloca aqui, tem 3 cadeiras, né? Aqui senta A, por exemplo, nessa ordem aqui, aqui B e aqui C. Nessa cadeira agora, vai sentar como se fosse aqui é linear, aqui é circular. A, aqui o C e aqui o B. Aqui é B a C, então aqui nessa cadeira B, aqui A, preste atenção, e aqui C. Aqui nessa cadeira B, C e A. Aqui C, A, B. E finalmente aqui C, B, A. Então, em vez de estar em linha, está sentado na mesa redonda. Agora, o que você observa quando você olha, né, porque você está na mesa redonda, você pode mudar de posição na mesa. Eu estou olhando, está a mesa redonda aqui, eu posso olhar a mesa assim, posso estar um pouquinho de lado, olhar a mesa. Quando você olha aqui, você vê o seguinte, ó, o A, B, C. Tudo bem, o A está aqui, o B está aqui, o C está aqui. Tá? Agora, observe que aqui, vou botar esse cara aqui como que eu estou olhando para essa mesa. Agora observe aqui, olha, o cara que está sentado aqui é como se a mesa, a mesa acontece isso, aquela mesa que roda de brincadeira, né? Tem um eixo, ela roda, o A vem para cá. Mas olha aqui, o A, o B e o C. O A, o B e o C. A questão é que eu fiz um movimento, o A, o B e o C continuou. A, B, C, o A, B, C. Então não houve uma mudança de posição, tá bom? Entre as crianças nas cadeiras, porque elas estão na mesma sequência. Então esse cara aqui é igual àquele. E o ACB? Olha, veja, ACB. Deu uma rodada, o A veio para cá, o C veio para cá, o B veio para lá, mas continua o ACB. Então esse cara aqui é esse cara, igual. Mas é igual a esse cara também, porque observa aqui, ó, estou falando do ACB, ó. ACB. Andando assim, CB. E aqui, ó, ACB. Fazendo esse movimento assim, ó. ACB, ACB, ACB. E esse cara aqui, ó, ABC. Aqui, ABC.
exatamente 1. Olha, o que você está observando aqui? Você está observando o seguinte: você fixou na realidade, você deixou o cara do A sentado, filho, senta aqui. Fica sentadinho aqui. E só troca a posição desses dois. Porque esse cara, o garotinho, ficou sentado aqui. Mas esses dois, um estava aqui, outro estava aqui, depois você trocou. Então, você ficou só com 2 situações. Mas está claro que o A ficou fixo aqui. Então, o que acontece quando você está fazendo uma permutação chamada circular de 6 crianças? Só que você não tem mais 3, você tem 6. Você tem A, B, C, D, E, F. Só que, vamos supor, A, você vai botar lá, sentado, ele fica sentado aqui. E os outros você mexe, permuta. Então, na realidade, o que acontece aqui? Na realidade, como esse A está sempre fixo, né, se você tinha 6 crianças e uma delas você fixou, você só vai permutar 5. Você de 6 você vai tirar uma, você vai ter 5. Então, quantos modos podemos formar uma roda com 6 crianças? Você tem 5 cadeiras que você vai, porque uma está fixa. Então você vai ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, Alzir, então, do jeito que você falou aqui, então eu poderia dizer que isso aqui é permutação de 5, que é 5 fatorial, ou eu posso pensar no princípio multiplicativo como você quiser. Mas isso aqui dá 120. Então, toda permutação circular em torno de uma mesa, se você tem um quantitativo de pessoas ali, o número de permutação é pegar aquela quantidade, tirar um, sempre um, que é aquela pessoa que vai ficar fixa ali em algum lugar. Necessariamente, não quer dizer que fica aqui, bom, é um exemplo, mas você podia fixar o B e variar o outro, fixar o C e variar os outros 2. O que você tem que ter é exatamente isso, é tirar um e fazer a permutação daquela quantidade menos uma unidade. Pronto. Permutação circular está explicado aí para vocês. Probleminhas, é um problema interessante. Por que tem que tirar um? Professor, por que tem que tirar um? Isso, quem está dando aula, está dando aula, está explicando, o aluno que gosta de matemática, ele não vai para casa engolindo isso não, ele vai perguntar. E o professor tem que responder, eu acho, deveria, né? Então fica aí para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Sim. Sim, por exemplo, Kelly que está falando, né, Kelly? O que eu estou dizendo, o problema, à medida que ele vai colocando situações, o problema vai se tornando mais complexo, sem dúvida. Mas vou dar um exemplo, eu não quero entrar em muita complexidade, porque eu tenho, volto a dizer, não sou o dono da verdade, eu tenho que pensar muito. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de que você coloca. Eu tenho uma permutação de 6 crianças e 2 dessas crianças vão ficar sentadas uma do lado da outra. João e Pedro vai ficar sentado um do lado da outra. Então você tem 6 crianças, tá? Mas João e Pedro vai ficar sentados um do lado da outra. Então,
na realidade, né, o João e Pedro, quer dizer, você tem 6, criança 1, criança 2, criança 3, criança 4, criança 5, criança 6. Mas 2 dessas crianças vão sentar um do lado da outra. Então essas 2 crianças representam uma coisa só. Então eu não tenho mais tipo 6, eu tenho aqui como se fosse 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 menos 1. 5 menos 1, no caso, né? Que seria 1. 5 menos 1 daria 4. Então você teria 4 fatorial. Ah, mas espera aí. Eu posso botar no banco essas 2 pessoas que eu não lembro mais o nome, mas eu posso também mudar a posição deles, no sentido que um sentou aqui, outro aqui, mas ele pode estar junto, então não importa se está esse cara à direita ou à esquerda, ali, né, na mesa. Então tem que multiplicar por 2. É um exemplo, entendeu, Kelly? Mas é verdade. O problema pode se tornar muito mais complexo. Concordo com você. A ponto da gente ter que entrar dentro do problema, pensar, isso é verdadeiro. Tá certo, Kelly? Com certeza. Com certeza. Eu venho falando isso para vocês. Assim, problema de análise combinatória, a gente está fazendo questões básicas, questões que eu já fiz em vários cursos. Não, o que eu estou passando para vocês, eu nem preparo a matéria aqui, na verdade eu venho para cá e raciocino aqui, certo? Mas você tem questões malucas que às vezes eu pego, eu fico tonto. Então não é fácil, não é fácil. A gente está fazendo questões, Alzir, então não vai cair na prova, pode cair. Mas pode cair uma questão totalmente diferente que a gente não pensou, não trabalhou. É uma caixa de segredos, surpresa. Mas o que a gente tem que saber, no mínimo, é fazer algumas questões. Se lá cair, a gente, né, diferente, a gente tem no mínimo de possibilidade de caminhar. Mas isso acontece, ninguém está aqui para enganar ninguém, não. Pode. Aqui, sim, idêntico, é perfeito, que é exatamente o que está aqui, isso aí. Entendeu, Daí? O Daí, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. É porque às vezes aqui eu vou falando, o que vem na minha cabeça, você pensa diferente, um pouquinho diferente, mas é isso. Tranquilo. Bom, eu tenho um livro é complicado, né? Eu não estou com ele aqui, mas é chamado Prelúdio da Análise Combinatória, é um livro assim, grosso, só de questões de análise combinatória. Volto a dizer, é um livro que eu guardo, né? Não empresto, porque você empresta não é devolvido.
Mas você pega aquilo ali, você tem questões ali que eu vou te dizer, não dá para... Tu fica o dia todo olhando para ela e de repente não consegue. Então não é fácil não. Bom, eu estou aqui também para botar vocês para baixo, não é isso, mas é o que a gente tem que... Bom, daí, valeu. Bom, gente, vamos lá. Agora, a questão agora, qual a questão? De quantas 3 pessoas podem sentar-se, quantos anagramas, formar uma roda. Olha só, no ônibus, estou seguindo aqui, há 6 lugares vagos. Né? Acho que essa aqui parece até que já fizemos. No ônibus, há 6 lugares vagos. Lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, lugar 6. 2 pessoas tomam o ônibus. De quantas maneiras essas 2 pessoas podem sentar-se? Eu acho que a gente já fez isso aqui, mas vamos lá. Não sei se foi Kelly que falou, alguém falou. Então, de quantas maneiras 2 pessoas... Aqui ele só falou ônibus. Os lugares são os mesmos, quer dizer, são 6 lugares. Como é que eu faço, gente? Seis vezes 5. Esse cara aqui tem 6 possibilidades. Quando esse cara senta, sobra 5 lugares. O P2 tem 5 lugares para sentar. Então, 6 vezes 5, 30. Então, tem 30 maneiras diferentes para essas 2 pessoas sentarem ali. Tá certo? Agora, 13. Há 20 estações, há 20 estações no ramal de estrada de ferro. Quantos tipos de bilhete de passagem? Quantos tipos de bilhete de passagem? Ué, peraí, eu acho que esse programa está incompleto. Ficou faltando. 14 ficou faltando aqui para mim, gente. De quantos motos podemos dividir 12 pessoas? Não. Está repetindo? Oh, me diz então, peraí. Qual é a questão que está repetindo? Me diz aí. Lá do outro lado. 18. Ah, perfeito. Tá legal. Isso aí. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Há 20 estações no ramal de estrada de ferro. Quantos tipos de bilhete de passagem são necessários para permitir a viagem entre 2 estações quaisquer? Quantas estações? Há 20 estações. Então ele tem estação 1, estação 2, estação 3, estação 5, até a estação 20. Deixa eu entender o problema aqui, que eu não consegui. Há 20 estações no ramal de estrada. Quantos tipos de bilhetes de passagem são necessários para permitir a viagem entre 2 estações quaisquer? Quantos tipos de bilhete? Então, eu posso ter um bilhete, peraí, é 1, é 2. Eu posso ter um bilhete, é 1, é
bilhete é 1, é 4. Eu posso ter um bilhete é 1, é 20. Mas eu posso ter um bilhete. Oi? Eu posso. Estou pensando, gente, espera um pouquinho. Posso ter um bilhete, é 2, é 1, não importa, voltando. Eu posso ter é 2, é 3, é 2, é 4, peraí, é 2 e é 20. Quando eu for fazendo assim, ó, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, até chegar a 20, seguindo aqui, que não vou fazer, eu tenho 20 possibilidades. Saio do E1 para o E2, saio do E1 para o E3. Então aqui é 1. Depois E2, E1, E2, E3, papai. Depois E3, E1, E3, E2. Então eu vou ter 20, formando 20. 20 assim, iniciando E1, E2, E3, E4, E5 até E20. Então eu tenho 20. Só que quando eu saio do E1, o E1 não entra mais. Quer dizer, por exemplo, E1, E2, ó, o E1, E3. Então esses caras aqui, eles agora vão tirar o 1, o cara que começou. Vai tirar. Então quantos vão ficar aqui? 19. É 20 vezes 19. Nossa. 20 vezes 19. Por quê? Isso voltando. Porque quando eu faço E1, E2, E1, E3, até E1, E20, eu botei E1. Aí eu boto E2, vou varrendo. E3, E4, então eu vou ter 20. Conforme agora eu vou variando aqui, o cara que está aqui eu já contei, quer dizer, eu tiro ele, aí só vai sobrar 20 menos 1, 19. Então, eu tenho 0,918, 380 possibilidades de ter bilhetes aí para 2 estações. Pô, não é fácil não, cara. Não sei se eu estou certo. Tem resposta? Dá uma olhada aí, gente, para ver. Tá, você deu 380? Oh, show. 380. Será que vocês entenderam, gente? Aham. Isso, beleza. Tá certo, tá certo. Muito bom, daí, muito bom. Verdade. Bom. Bom. Gente, vocês estão todos aí ou saiu alguém da aula? Sair da aula eu não vejo. Tá todo mundo aí? Liz está aí? Kelly. Tá, Luciano, né? Todo mundo. Poxa, que legal. Vamos continuar então. As 20 estações. De quantos modos
quantos modos podemos dividir 12 pessoas em dois grupos de 6? Espera aí. Então, de quantos modos podemos dividir podemos dividir 12 pessoas em dois grupos de 6. Nossa, mãe, de quantos modos podemos dividir 12 pessoas? Eu tenho 12 pessoas. Pessoas. Agora, de quantos modos podemos dividir 12 pessoas em dois grupos de 6? Ora, se eu tiver... Peraí, gente, assim, deixa eu tô pensando, aí talvez fique virado aí 4, mas eu volto, retorno. Então, eu estou imaginando que essas pessoas estão sentadas assim. Arrumei aqui. E aí, eu arrumei assim, ó, P6, do jeito que está ali, né? É uma forma, porque eu dividi em 6, tá? Muito bem. Agora, isso aqui é um caso, né? Primeiro. Vamos supor que eu troquei a posição de dois caras aqui. Ele quer de quantos modos podemos dividir 12 pessoas em dois grupos de 6? De quantos modos diferentes? Né? Logicamente, se eu trocar, peraí, o P2 pelo... fazer assim, P2, P1, P3, tá? Sei lá, P5, todo inventando, P4, P6, e depois aqui eu vou botar o P9, P8, P7, P11, P10, P12. Eu formei outra arrumação de grupo de 6 com essas pessoas. Esse cara podia vir para cá também. Né? Melhor, podia formar, por exemplo, aqui botar o P8, só botando aqui, vou fazer só assim, P8, P1, P3, P5, P4, P6, P9, no lugar do P8, eu entro com P2, sei lá, P7, P11, P10, P12. Então eu vou formando grupos de 6 diferentes. Aí, isso vai até um N aqui, né? Vai até um N, porque cada mexida dessa... E o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando 6 caras, né, e trocando a posição deles.
então são 6 fatorial. Aí eu fixo 1, posso fixar 1 e trocar. Depois eu mexo aqui, fixo e troco. Mexo aqui e troco. Então isso gera um produto. Do outro lado, 6 fatorial. Só que, quando eu faço isso aqui, na realidade, todas essas N mudanças é a permutação de 12. Por quê? Porque quando eu mexo nisso tudo aqui, fazendo a permutação de 12 e vou formando o grupo de 6, eu estou formando todos. Eu troco, eu faço a permutação de 12, uma montoeira de permutação, e vou enquadrando de 6 em 6. Então, se eu pegar todos esses caras e multiplicar por isso aqui, eu vou ter a permutação de 12, que é 12 fatorial. Estou botando em fatorial agora. Problemas que existem. Por quê? Não sei se você está entendendo. Esses 12, eles vão mudando. Mas cada mudança eu formo um grupo. Então vou ter uma quantidade aqui, que eu quero saber. Ele quer saber isso, né? De quantos modos. É o N que eu botei ali. Então, o meu N é igual. O que está do outro lado, dividido por 6 fatorial vezes 6 fatorial. Isso aqui é um produto, uma equação. 12 fatorial dividido por isso aqui. Bom, isso é igual. 12 é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Esse 6, quando eu boto 6, 5, 4, 3, 2, 1, como aqui parece fatorial, eu vou parar aqui. E aqui, apareceu 6 fatorial vezes 6 fatorial. Só que esse cara, que é 6 vezes 5, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, corta com um cara daqui. Então ficou igual 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aqui não tem como simplificar, vou botar 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 2 dá 10, corto com esse 10. 12 dividido por 6 dá 2, deixei o 2 ali. 8 dividido por 4 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então ficou igual 2 vezes 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Embaixo simplificou tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7 dá 84 vezes 11. 84 vezes 11, 4, 8, 4, 12, 924. Tem que olhar isso aqui, gente.
Peraí, gente, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Porque esse cara, ele está aqui, muda isso, né? Vem para cá, o cara que você fez aqui, ele está aqui, mas você pode trazer ele para cá, o outro para lá, né? 924. É. Tá certo. Tá certo. Peraí, gente. Qual é a resposta dele? É isso? Dividindo por 2 mesmo? Por 2. Tá certo. Por quê? Perfeito. Sabe por quê? Porque na realidade eu esqueci, tem um detalhe. Porque quando eu faço isso aqui, ó, cada situação dessa, que eu mexo aqui e aqui, na realidade esse cara pode passar para cá e esse cara passar para lá. Então cada situação é dobrada. Né? Eu não pensei assim, dei mole mesmo, realmente cada é dobrado. Então, na realidade, o n, que é essa quantidade, é duas vezes cada situação dessa, que é 6 fatorial por 6 fatorial, que é 12 fatorial. Então, quando você pegar o n, você vai ter 12 fatorial que multiplica isso aqui. Né? Então, ficou com 2. Né? Esse 2 aqui eu estou deixando ele para o final. Né? Quer dizer, conforme eu fiz tudo, aqui ficou faltando então o 2 aqui, que eu depois dobrei, tá certo. E aí, isso dividido por 2, não é verdade? Dividido por 2, dá 2 vezes 4, 8, 6, é isso? 462? Tá certo. Perfeito. Gente, parabéns. Muito bom. Muito bom. Só vocês mesmo. Muito bom. Problema difícil. Não faço não. Há 20 estações. Quantos números inteiros de 3 algarismos distintos podem ser formados? Deixa eu ver aqui. Então agora tem esse aqui, né? Que eu acho que é o 15. O 15 diz assim: quantos números inteiros de 3 algarismos distintos? 15. 3 algarismos distintos. Quantos números inteiros de 3 algarismos distintos podem ser formados de modo que os dois primeiros sejam primos? Os dois primeiros são primos. São primos.
último das unidades seja divisível por 3. O último divisível por 3. Então ele quer saber isso aí. É só pegar uma água aqui. Né? Vamos ver se vocês podem ir pensando também. Os primeiros são primos. O último dividido por 3. O último é dividido por 3. Eu sempre penso iniciando do último, propriedade. E sempre que o último tem que começar por ele, unidade. Divisível por 3, quer dizer, como são algarismos, né? São algarismos que vão entrar ali, divisíveis por 3, o zero é divisível por qualquer número, né? 0. O 3, o 6 e o 9. 0 dividido por 4 dá 0. 0 vezes 4 dá 0. 0 dividido por 6 dá 0. Então, o 0 é divisível por 3. O 3 é divisível por 3. O 6 e o 9. Os dois primeiros são primos. Vamos ver quem são os primos. 0 não é primo nenhum. 0 não é primo nenhum. Primo, 2, 3, 5 e 7. 8 não é primo, 9 não é primo. Bom, então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. O último cara tem que ser divisível por 3. Então ele pode ser 0, 3, 6 e 9. Mas tem um problema aqui, pô. Esse cara também está aqui e está aqui. Eu acho que eu tenho que separar isso aqui, porque tem uma parte comum, vai dar confusão. Então, peraí. O último é divisível por 3. Então, vamos botar aqui. Terminando por 3, tá? Então, se ele termina em 3, eu só tenho uma possibilidade, né? Porque eu estou dizendo que ele termina em 3. Vou ter aqui o 3.
Então entrou o 3 aqui. Os dois primeiros são primos. Então, pode entrar o 2. Eu acho que não pode repetir, não é verdade? Então, aqui pode entrar o 2, o 5 e o 7. Porque o 3 já está aqui. Então, pode entrar o 2, 5, 7. Então, entrou quantos? 3. Vamos supor que entrou 2. Como os dois primeiros são primos, entrou o 3 e entrou um cara aqui, então aqui ficou 2. Então ficou 6. Aqui podia entrar um outro cara que é primo. 5, por exemplo. Bom. Agora, terminando por... Ele agora, o último é divisível por 3. Então, terminando em 0, 6 ou 9, né? Porque o 3 já botei. Então, aqui pode terminar em 0, 6 ou 9. Que é divisível por 3. Então, aqui são 3 possibilidades. Se entrar o 0... Ah, tá. Não tem problema, porque o primo não é 0. O primo eu não tenho 0. Nem tenho 6, nem tenho 9. Então, aqui, quantos primos entram aqui? Pode entrar o 2, o 3, o 5 e o 7. Então 4. Vamos supor que entrou o 2. Entrou o 2, então sobrou 3. 3. Vamos supor que aqui entrou o 7. Então eu vou ter 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. E aí eu tenho a soma de 36 mais 6, que dá 42. Gente, peraí. Isso é um outro. Opa, 42. Verdade. Verdade, gente. 42. Poxa. Vocês querem que eu repita aqui, gente? Interessante. Peraí, eu acho que eu vou repetir. Então, olha bem, os dois primeiros são primos. Primos é 2, 3, 5, 7. E o último é divisível por 3. Então, o que eu fiz? Quem é que é divisível por 3? 0, 3, 6, 9. Quem é primo? 2, 3, 5, 7. O único cara que é comum é o 3. Não pode repetir. Então, por isso que eu olhei e falei, caramba, eu vou separar. E aí, o último é divisível por 3. Aí eu peguei o 3, botei. Só o 3, né? Botei o 3, então é um cara aqui. Mas quando eu boto o 3 e vou colocar os primos, eu não posso botar mais um 3. Então ficaram o 2, 5 ou 7. Então 3 caras. Aí eu botei um deles. Já botei o 2, então ficaram 2. Então pelo princípio multiplicativo aqui dá 6. Ah,
você fez divisível por 3, você fez terminando em 3. Ou melhor, terminando em 3. Agora, eu vou ver o terminando por 0, 6 ou 9. Por quê? Porque por 3 eu já vi. 0, 6 ou 9 pode ser um desses casos, então são 3. Ora, quando eu olho para os primos, eu não tenho problema com esse cara aqui. Então, porque o 0 não é primo, o 6 não é primo, o 9 não é primo. Então, quantos primos? Aqui entram 3. Quantos primos vão entrar aqui? 4, que são esses aqui, 1, 2, 3, 4. Ao colocar um primo aqui, eu tiro 1. Tirou esse cara, então ficou 3. Vou botar aqui o segundo. Então ficou 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Peguei esse cara com esse cara, somei, deu os 42. Conseguiram, gente, perceber? Ficou? Então, gente, hoje eu vou parar um pouquinho mais cedo, acho que estou meio cansado já. Basicamente vai dar 9h25, tá bom? Eu vou colocar a aula agora rapidinho, boto no grupo, revejo os exercícios, é importante, né? Façam, assistam a aula novamente. Tendo dúvida, fala comigo. Eu fiz os exercícios, mas tenho que pensar também, demora um pouco, é assim mesmo. E na aula que vem a gente continua. Provavelmente, mais uma aula, eu acho que a gente termina a análise combinatória. Mais uma ou duas no máximo, porque é um assunto que exige da gente. A gente vai falar um pouquinho de arranjo, né, usando mesmo a fórmula de arranjo MPAP, a combinação de MPAP. Né? Porque o arranjo também é um princípio multiplicativo. Combinação também é o princípio multiplicativo. Só que a diferença do arranjo e da combinação é principalmente a questão da natureza da ordem só. Né? Enquanto o arranjo você pode mudar a posição dos elementos, a combinação não. Mas tudo é o princípio multiplicativo. Mas às vezes a fórmula, né, quando você raciocina com arranjo de MPAP, combinação de MPAP, às vezes a coisa funciona melhor. Então aí talvez eu caminhe um pouquinho para esse lado aí. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um bom final de semana. E se Deus quiser, terça-feira nós estamos juntos. Obrigado, gente.